E gostaria que você ficasse conosco durante essa meia hora, 30 minutos. Estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Estaremos também orando e a partir da meia-noite até 1 hora da manhã, eu estarei orando por todos vocês que passarem por aqui. Já vamos meditar aqui na palavra de Deus, meus amados, e um texto que está em 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui também. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 48. Diz assim. 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu, que é o Golias. E Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e matou e lhe cortou. E o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. No versículo 45, quando o Golias afronta Davi, olhando o filisteu para Davi, desprezou, porquanto era muito jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, como ser você mesmo. Ontem ainda ouvi o pastor Silas Zdrojewski falando sobre pessoas que dizem assim: eu sou assim, meu pai, meu avô foi assim, meu pai assim, eu fui criado assim e vou morrer assim. Quando eu falo aqui da gente ser a gente mesmo, é no sentido não da gente não promover, não estar dispostos a mudarmos, a melhorarmos, sermos sensíveis à voz de Deus e termos a nossa vida transformada. Eu estou falando de pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmas, a forma como Deus as fez, pessoas que não sabem tratar com seus defeitos, pois todos temos defeitos, e não são poucos, pessoas que não conseguem se ver a maneira como Deus a vê, pessoas que não se amam. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não fala aqui de um amor egoísta, de um sentimento egoísta. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que aprender a amar a nós mesmos para amar ao próximo e também amar a Deus. Se nós somos obras da mão de Deus e entendemos que Deus errou na sua obra, certamente nós teremos grandes dificuldades para amar a Deus, para nos relacionarmos com Deus. Certamente somos pessoas que alimentamos ressentimento contra o próprio Deus, o Criador. Então, gente, eu peguei esse texto bíblico, e eu, lógico que vou resumir aqui, né?
Mas esse texto bíblico fala de Davi, uma pessoa simples, de uma aparência tranquila, que não causava medo, um jovem, ruivo, e que de repente se dispôs a lutar contra o gigante Golias. Ninguém acreditava nele. Saul não acreditava em Davi. As pessoas não acreditavam também em Davi. Ele não esboçava nenhum medo em ninguém. Não era experiente com a espada, com escudos, com toda a batalha. Ele não era o homem de frente, era o homem que foi colocado também pelo seu pai para cuidar das ovelhas. E era uma função que supostamente não precisava muita coragem. Mas mesmo assim, nessa função, Davi já se mostrava corajoso, arriscando a sua vida para salvar as ovelhas do seu pai. Muito bem. E Davi foi para a batalha, mesmo muita gente não acreditando nele. E às vezes julgando Davi como alguém arrogante. E eu não quero entrar nesses maiores detalhes, né? Mas dizer a vocês, nós não podemos nos olhar como os outros nos olham. Eu não sei como as pessoas veem você, se elas acreditam em você, se elas realmente veem em você capacidade para desenvolver funções importantes. Eu não sei, mas eu acho não, a Bíblia nos leva a gente a olhar para nós mesmos da forma como Deus nos olha. E Davi foi para a batalha. E colocaram sobre ele capacete, escudo, toda a armadura de Saul nele. E Davi se sentiu mal com a roupa, com a armadura de Saul, do rei, nele. Sentiu muito mal com aquilo. Aquela armadura não tinha sido feito para ele. Ele não tinha habilidade com aquilo tudo. Gente, é importante a gente entender que, de repente, aquilo que é bom para alguém nem sempre é bom para nós. A habilidade que alguns têm, nem sempre você tem, né? Nem sempre eu tenho. A gente não tem que ficar se comparando com outros. Ah, eu queria ser Saul, eu queria ser aquele outro. Não, eu acho que você precisa, né? Lógico, ter boas referências, ter bons exemplos e procurar segui-los, ter bons mentores, nada errado, ter os bons líderes, mas você precisa entender como Deus te fez. E o propósito de Deus com a tua vida do teu jeito. É importante a gente entender a forma como Deus nos fez. E a forma como Deus pode agir conosco da forma como nós somos. E Davi não se deu bem com aquilo. E ele devolveu toda a armadura. E ele saiu para a batalha com aquilo que ele tinha experiência, com a sua funda. E com aquilo ele tinha habilidade. Mas aquilo não era arma de guerra. Era uma ferramenta para caça, para se proteger de alguns predadores, quem sabe. Mas não era algo para enfrentar um gigante. E Davi foi. E o gigante começou a afrontar Davi. O que você pensa que é? Você vem a mim com paus? Eu sou algum cachorro? E o filisteu amaldiçoou ele e disse, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. O gigante desprezou ele, não deu a menor atenção para ele.
e pensou, isso aí é muito fácil. Muitas vezes as pessoas, como eu disse, nos desprezam. E o nosso maior inimigo, o diabo, acusador, ele procura diminuir a gente. Ele procura mostrar cada dia os nossos erros. Ele procura sempre mostrar as nossas fragilidades. E o diabo faz isso. Tenta mostrar os nossos pecados, nos diminuir e fazer com que a gente não saia para a batalha, não encare nenhuma guerra. Muito bem. E nós precisamos, gente, fazer como Davi. Não que a gente acredite na nossa própria força. Davi disse, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Poderia ser alguém de aspecto muito tranquilo, aparentemente muito frágil, sem nenhuma experiência. Mas daquele a quem Davi depositava a confiança, era o Deus Todo-Poderoso. É Deus agindo na sua vida. É você sendo dependente de Deus. Então Deus fará coisas grandes e coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai te preparar para a guerra. Você se ama? Você realmente se vê da forma amorosa como Deus o criou? Você não pode fugir de você mesmo. Você não pode um segundo na vida fugir de você. Aonde você for, você estará lá. Você se lembra quando você passou algumas horas com alguém que você não gosta? Alguns minutos com alguém que você não gosta é ruim. Agora imagine você passar a vida inteira com você dentro de você que você não gosta, que você não ama. Quantas pessoas não se amam? Elas não se gostam. É pior do que estarem com alguém que você não gosta, que passou aquele tempo, ela vai embora, você vai para sua casa, mas acordar, levantar, fazer as refeições, ir trabalhar com alguém que você não gosta, que é você mesmo, isso deve ser algo muito terrível. E isto implica no teu relacionamento com Deus. E você está destinado a viver uma vida de infelicidade. Mas quando você se ama, você é capaz de apreciar a vida. Os teus defeitos, os teus erros, coloque isso diante de Deus. Quando o diabo apresentar uma lista grande dos seus pecados, mostre para ele que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa. Como disse Davi, com ele está o perdão para que sejas temido. Gente, o quanto é importante isso. Entender que Deus nos conhece, que Deus nos perdoa e que o Espírito Santo na nossa vida transforma a nossa vida, faz de nós pessoas melhores. Amados, eu gostaria que você pensasse nisso, a respeito do teu relacionamento com você mesmo. Como você ser você mesmo. Colocar a sua vida, você, do jeito que você é, colocar a sua vida no altar de Deus. Fazer de você uma pessoa melhor. Compreender que você não tem que competir com ninguém. Você é você. As armas de Saul não serviam
para Davi. Existem habilidades tremendas em você que você precisa descobri-las e que Deus deu a você. Amados, quantas pessoas vivem uma vida de derrota? Você precisa amar a si mesmo. Amar a si mesmo é aceitar o amor incondicional de Deus de todo o coração e ver a si mesmo como Ele vê, e alegrar-se e estar em paz com Deus e com aquilo que Ele criou. A Bíblia fala deste amor grandioso de Deus. Seja você, com seus defeitos, mas colocando-os diante de Deus, com as suas fragilidades, mas deixando Deus fazer disso algo poderoso. Permita que Deus seja o teu escudo. Use a espada, a palavra de Deus, o capacete da salvação. Que aquelas opiniões de outros, opiniões negativas para te destruir, não entre na sua mente. Pense naquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Eu me lembro de um amigo meu, que ele não tinha das melhores aparências, e comparando com os padrões de beleza de hoje e daquela época, mas ele sempre era abordado pelas meninas mais bonitas da época. Eu me lembro disso, né? Como que alguém queria namorar aquele menino, né? Se ele não tinha tanta beleza, como eu disse, nos padrões, porque a beleza é relativa, né? Mas nos padrões da época. E as meninas brigavam por causa dele. Eu ficava olhando aquilo e não entendia direito. Depois eu fui entender que ele se via de uma forma diferente. E ele era feliz com ele. Ele era sorridente. Ele era carismático. Ele, quando encontrava as pessoas, sempre tinha uma palavra agradável. E as pessoas tinham prazer de estar com ele. E o que acontece? Muitas vezes a gente se vê como o pior de todos. A gente é infeliz e começa a tratar também os outros de uma forma áspera, porque a gente não se ama e não ama os outros. E mesmo que tenha uma beleza física extraordinária, segundo os padrões, né, da nossa época, mas pode ser alguém que as pessoas não queiram passar uma hora juntos, não queira conviver. É importante você louvar a Deus pela sua vida. E nos seus defeitos, seus erros, pedir a graça e a misericórdia de Deus para poder mudar a sua vida. Não se condene, aceite o amor e o perdão de Deus para a sua vida. Seja feliz e você vai ajudar outras pessoas a serem felizes. Ame a si mesmo e você vai amar as outras pessoas e vai amar a Deus e desenvolver um relacionamento vertical com Deus excelente e um relacionamento com as pessoas também de forma excelente. Gente, quero orar por vocês neste momento, que vocês tenham uma semana abençoada com o Senhor Jesus na sua vida, no seu lar. Grande Deus, maravilhoso, bondoso Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade que tenho de falar com tantas pessoas queridas. A oportunidade, meu Pai, por ser abraçado por muitas delas e por ser alcançado pelo amor delas, que levam o meu nome e da minha família em oração. Obrigado por esses intercessores, por esses amigos, esses que me acompanham. Deus amado, eu oro por todos e peço saúde, força, graça, misericórdia, prosperidade. Toda enfermidade seja removida, seja desfeita. Nós declaramos a cura, a libertação.
toda força do mal seja removida. Meu Deus, repreendemos o desânimo, o medo, a depressão, a discórdia que existe nessa casa, nesta família, o espírito de miséria, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão sofrendo, meu Deus, com autoimagem, autoestima baixa, Senhor, tenha misericórdia, que elas comecem a se ver, meu Deus, como o Senhor as vê. Senhor bendito, assim como Davi enfrentou Golias e foi vitorioso, porque mesmo com pouca força humana, meu Deus, mas confiou em ti e venceu porque lutou em nome do Senhor dos Exércitos. Venha abençoar, meu Deus, cada vida, que possam experimentar uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida de felicidade. Nós declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.